Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. O evangelho de hoje está em Marcos 3, versículo 13 ao 19, e é a passagem onde onde os nomes dos discípulos é revelado, né? E Jesus faz a escolha ali daqueles 12 apóstolos, né? Dos 12 discípulos que ah, acompanhariam ele mais de perto, né? Para quem ele passaria o bastão, digamos assim, depois que ele fosse embora desse mundo, né? Ele chama esses 12 discípulos e os denomina apóstolos. E aqui nesse trecho tem os nomes dos 12, né? Mas a passagem começa com Jesus subindo até o monte para fazer uma oração. E nessa subida ao monte ele convoca esses 12 para ir com ele. Então Jesus tinha vários discípulos, né? Haviam várias pessoas que o acompanhavam. Havia várias pessoas que o acompanhavam, mas ele escolheu 12 para estarem mais junto dele, né? Mais próximos dele, e para quem ele efetivamente deixaria a responsabilidade de iniciar a igreja, de continuar a sua obra aqui, depois que ele não estivesse mais de corpo físico presente neste mundo. O que é interessante aqui é o seguinte: Jesus vai ao monte. Todas as vezes que Jesus ele sobe um monte, ele entra, né? Como por exemplo aquele episódio antes da crucificação, que ele vai orar e sua gotas de sangue, etc. Qual é a questão que envolve isso exatamente? As pessoas, com o passar do tempo, começaram a mistificar o fato de se subir no monte, né, para se buscar a Deus. Então as pessoas acham que não, vamos subir o monte de madrugada e lá nós vamos encontrar Deus, lá nós vamos orar e as coisas vão acontecer. Geralmente as pessoas estão atrás de coisas sobrenaturais. São plantas que se movem, coisas que acendem, galhos que viram brasa viva, etc. Eu já ouvi muito relato disso. Eu não condeno nada disso, embora para mim seja desnecessário, porque a mensagem que está sendo transmitida no fato de Jesus subir ao monte não é subir um monte de fato, mas é buscar um lugar onde ele esteja sozinho e ele possa conversar com Deus sozinho. Isso não implica subir ou descer de monte. Isso implica você ter um momento a sós com Deus, onde você vai fazer a sua oração, né? Nós temos falado constantemente acerca do autoexame, né? Do seu exame de consciência, onde você vai ser sincero, né? Deus ele é onisciente, ele sabe de tudo. Então, mesmo que nós não sejamos sinceros, ele sabe o que nós somos de fato, né? Mas quando nós somos sinceros, nós contamos para Deus de fato quem nós somos, onde nós temos errado, o que nós precisamos melhorar. Quando nós abrimos nosso coração para Deus, ele fala conosco, né? Nós fazemos isso em oração, obviamente, mas ele fala conosco e ele começa a trabalhar conosco no nosso processo de santificação, né? E como eu estava dizendo, as pessoas passaram a mistificar o ato de se subir ao monte, o ato de se fazer vigílias, mas enfim, como nós vemos pelos diversos relatos bíblicos, todas as vezes que Jesus vai ao monte é isso. É o que ele diz em um outro momento. Você entra no seu quarto, fecha a porta, fala com o seu pai em secreto. Então nós temos que ter o nosso monte. E o nosso monte não é uma montanha de fato. O nosso monte são os momentos que nós temos com Deus. É reservar um momento onde eu vou silenciar tudo à minha volta, vou esvaziar a minha mente e vou me concentrar em Deus, em falar com Deus, em conversar com Ele, em ter o meu momento a sós. Esse momento pode ser acompanhado de um devocional, né? Por exemplo, um trecho de texto como esse que você lê, você medita, você estuda um pouquinho, você faz a sua oração, e isso é subir ao monte. Só que as pessoas elas têm a necessidade de criar ídolos, né? Nós também temos o costume, nós que somos evangélicos, protestantes, etc., de sempre olhar a idolatria como uma estátua de gesso, um pingente com uma gravura, um cartão, alguma coisa que tenha uma figura que seja algo palpável, físico. Só que, enquanto cristãos, nós também criamos os nossos ídolos. E um dos ídolos que foram criados é o fato de, não, nós precisamos subir ao monte.
A nossa igreja, nós vamos para o monte uma vez por mês, uma vez por semana, toda sexta-feira. Nós fazemos vigílias, toda sexta-feira fazemos vigílias. Todo mês tem uma vigília. E as pessoas começam a achar que com esses atos elas vão encontrar a Deus. A partir disso, desse esforço seu, não, eu vou passar a madrugada acordado orando e Deus vai falar comigo, eu vou ser enriquecido espiritualmente. Não, eu vou pegar o meu carro, andar 100 km, subir um monte, passar a madrugada no monte, descer um monte, e isso vai me fazer buscar a Deus, ficar mais fortalecido espiritualmente, etc, etc, etc. Vou ser usado pelo Espírito Santo, então a pessoa acha que ela vai começar a falar em línguas, vai ter visão, vai fazer profecia, etc, etc. Então o que está acontecendo? A pessoa está criando um ídolo para si. Não, é ali que eu vou e ali eu vou encontrar a Deus. Não, se não tiver a vigília, se você não participar da vigília uma vez por mês, se você não fizer o seu jejum, você não... Como você vai buscar o Espírito Santo? Como você vai crescer espiritualmente? Só que não é exatamente assim. Nós não precisamos desses tipos de coisa, né? Então quer dizer que uma pessoa que é impossibilitada de ficar acordada a noite inteira, ou de subir um monte, ou de fazer um jejum, ela não pode se conectar com Deus, digamos assim, né? Vou usar uma expressão aqui bem rasa, né? Não pode se conectar com Deus? Não. Então, isso são ídolos que foram criados, né? São formas de fazer as coisas e as pessoas fazem, inclusive pelos motivos errados, né? Não estudam para saber por que era feito um jejum, qual era o sentido de se subir ao monte. O sentido de se subir ao monte era esse, era ter um lugar reservado para falar com Deus. Era um costume antigo, inclusive. Na antiguidade, né, antes de Cristo ainda, né, tempos antes, alguns templos para outros deuses, inclusive, eles eram construídos com escadarias assim gigantescas, né? Algo similar a uma pirâmide. Não chega a ser uma pirâmide, porque a pirâmide tem um bico fino, né? Mas escadarias grandes, porque as pessoas criam que quanto mais altos estivessem, mais próximas estavam de Deus, né? Então ali deveria ser o lugar de prestar culto, né? Templos eram erigidos dessa forma. Então hoje nós não precisamos mais disso. O Cristo veio não para criar dificuldades, mas sim para deixar o caminho mais livre, mais fácil. A porta é estreita, mas o caminho ele não é tortuoso, né? É claro que existe o seu esforço. Qual é o esforço? É subir o monte? Não. O esforço é você conseguir ter esse momento diário com Deus e abrir o seu coração. Então você sobe no seu monte. Seu monte é o que? É o seu esconderijo. É o seu lugar onde é só você e Deus ali. E é justamente isso que nós vemos aqui. Jesus vai para esse lugar, para esse monte, ele chama os seus discípulos e ali ele dá poder para esses discípulos expulsarem demônios, etc. Porque eram muitas as pessoas que buscavam a Jesus. E o fato deles expulsarem os demônios, etc., Jesus ter compartilhado o seu espírito com eles ali, o seu poder com eles ali, é para que o seu nome fosse engrandecido, não o nome dos próprios apóstolos. E o que nós vemos às vezes as pessoas não, eu tenho a visão, o irmão lá tem a profecia, não, o irmão aqui fala em línguas, não, o irmão aqui, ó, ele sobe um monte, o irmão aqui, nossa, ele jejua, tá sempre jejuando, tá sempre falando para todo mundo, não, porque eu fiz um jejum essa semana, não, porque semana passada eu estava em jejum. Isso é o quê? Isso é propaganda de si mesmo, né? Nós não devemos fazer propaganda de nós mesmos, nós temos que falar de quem tem o poder, de quem nos dá poder, e não é esse poder sobrenatural, mas é o poder de dia a dia vencermos o pecado, poder de dia a dia fortalecermos a nossa fé, sabemos em quem nós acreditamos, estarmos sempre ali, como que Jesus subia no monte sempre, estarmos sempre ali no nosso esconderijo, no nosso momento a sós com Deus. Então, força, coragem, que nós possamos todos os dias subir um monte, mas não subir um monte, subir um monte, ter o nosso momento com Deus, nosso esconderijo, nosso lugar secreto, falar com Deus, estar em comunhão com Ele de maneira constante. Deus abençoe você. Até amanhã.